SPC ficam descobrindo que um determinado consumidor é inadimplente, porque esse consumidor, não tendo pago uma dívida frente ao fornecedor A, B ou C, vai ter o quê? Esses fornecedores mandando esta informação para o SPC ou para o Serasa. O SPC ou o Serasa vão arquivar essa informação e vão repassá-la para quem? Para todos os demais fornecedores que vierem a consultar o nome dessa pessoa. E se essa pessoa estiver com crédito impago na praça, estes bancos de dados, SPC ou Serasa, vão estar então reportando esta comunicação e dizendo que um indivíduo tal, frente ao fornecedor X, tem um débito de 20, de 100, de R$1.000 em aberto, já faz o quê? 1, 2 ou 3 anos. Como é que começa o sistema de banco de dados? No início nós tínhamos essa atividade também sendo feita por fornecedores e não um gestor de bancos de dados, mas isso acabava gerando o quê? A necessidade de contratação de um número muito expressivo de funcionários só para manter a operação do banco de dados e, além disso, tinha-se nisso uma atividade não profissional que acabava se tornando complexa para esse fornecedor. Em 1955, em Porto Alegre, é gerado o primeiro banco de dados que levou o nome então de SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, e ficou sendo gerido por quem? Pela CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre. Hoje existe uma variedade muito grande de SPCs que estão administrados ou por CDLs em nível regional ou em nível municipal. E elas então controlam a captação desses dados e trocam entre si os registros, principalmente negativos, sobre um determinado indivíduo. Há pouco tempo, o SPC resolveu justamente expandir seus serviços e do negativo partiu para a administração de cadastro positivo. Só que esse cadastro positivo, sendo colocado em prática no ano de 2009, já lhe gerou uma dor de cabeça. Por quê? Porque hoje nós já temos jurisprudência, não porque foi o primeiro caso, mas um precedente do Tribunal de Justiça que lançou, pelo fato de estar sendo manipulado o cadastro positivo de um indivíduo, lançou sobre a CDL uma indenização, um dever de reparação por danos morais de R$20.000. E ainda amarrou junto à CDL a responsabilidade do fornecedor que tratava com o consumidor. E este, que era a companhia Zafari, acabou então sendo condenado a R$10.000. Quer dizer, hoje uma inscrição indevida em cadastro negativo não supera a margem dos R$10.000. E o indivíduo incluído no cadastro positivo está saindo do Tribunal de Justiça com uma indenização de R$30.000. Não posso dizer que esta demanda tenha finalizado aí. Por quê? Porque tanto o Zafari quanto a CDL estão tentando a rediscussão da matéria junto ao Superior Tribunal de Justiça via recurso especial. Ou seja, não está findo ainda o processo. Podemos imaginar que existe ainda uma terceira opinião se estruturando sobre o mesmo, ou que vai se estruturar. Mas até lá está valendo o quê? A sentença do Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça confirma que tanto a CDL quanto o Zafari devem pagar pelo dano moral pelo uso dos dados do indivíduo junto ao cadastro positivo. Só aqui para os senhores verem os dispositivos que estão em confronto. Quando nós temos a montagem de um cadastro negativo ou positivo de crédito, o artigo 5º, que é o artigo modelo dos direitos fundamentais previsto na Constituição Federal, diz lá no inciso 10º, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. No artigo 5º, inciso 5º, está dito que é assegurado o direito de resposta, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Nós temos também ali o artigo 1º, inciso 3º, que traz que, dentro da ideia de Estado democrático de direito, nós temos como fundamento a dignidade da pessoa humana. E proteger a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem é um reflexo da proteção da dignidade da pessoa humana. E esses aspectos são colocados de lado
para a cessão da operação de cadastro de crédito negativo e positivo. Por quê? Porque é essencial para quem fornece crédito ter acesso a algumas informações daquele que está recebendo. Sobre os cadastros negativos. Sobre os cadastros negativos. O artigo 43 do CDC, ele traz pautas mínimas que devem ser observadas por aquele fornecedor, por aquela empresa que quer colocar o nome de alguém num cadastro negativo. Os cadastros negativos mais presentes no nosso cotidiano são dois que eu já falei, que é o Serasa, Centralização dos Serviços Bancários, e o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. Serasa, em geral, é utilizado mais por instituições financeiras. Então, débitos abertos com instituições financeiras vão para o Serasa. Débitos protestados em tabelionatos de notas são comunicados ao Serasa. E o SPC? O SPC é para o comércio em geral. Não há um limitador pela área de atuação, mas há preferências. Bancos preferem Serasa e o comércio em geral prefere os SPCs, que são administrados pelas CDLs, Câmara de Dirigentes Logísticos. Diz ali o artigo 43, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor quando não solicitada por ele. Aí nós vamos pensar o seguinte: e se eu fui incluído no SPC e no Serasa por uma dívida, mas eu nunca recebi um comunicado de que isto iria acontecer? Quer dizer, eu não tive nem a oportunidade de, sendo comunicado de um débito em aberto, ir lá e quitar esse débito. Porque pode acontecer também não só o desejo de quitação, mas pode acontecer de ter havido uma manipulação fraudulenta dos meus dados, e com isso alguém consegue abrir conta no banco, ou consegue um cartão de crédito, ou faz uma conta telefônica, e efetivamente o nome e o CPF que irão para o SPC e para o Serasa são os meus, porque meus dados foram manipulados indevidamente. E eu nunca vou saber que lá eles irão, por quê? Porque os dados do meu endereço residencial são falsos. Eu só sei que meu nome está incluído quando eu for fazer uma compra no comércio, for passar um cartão de crédito ou cheque, e a moça, o atendente, vai me dizer: não posso receber seu cheque ou cartão de crédito porque o senhor está no SPC ou no Serasa. O que acontece? Deve haver a comunicação prévia de que alguém será incluído. Só que, infelizmente, o Superior Tribunal de Justiça tem dado uma interpretação diferenciada para o Código de Defesa do Consumidor e tem tornado a vida do nosso consumidor um pouco mais difícil acerca de alguns direitos que estariam presentes no próprio CDC. E hoje o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, entende o seguinte: se esse débito é legítimo e tu não foste comunicado, nada lhe será devido. Nada lhe será devido, porque afinal de contas tu devia. Sim, mas eu não tive nem o tempo de reagir, isso não interessa. Num caso já remoto, já não se aplica mais essa ideia, se vocês verem o julgado que está ali no slide do Superior Tribunal de Justiça, o que advém do recurso especial 835638/RS, eles concederam R$200 de danos morais para um consumidor que tinha uma dívida em aberto, mas que foi incluída sem a comunicação prévia de que seria aberto o cadastro negativo. Na verdade, dar R$200 para alguém de reparação é a mesma coisa que não dar nada. Não há a menor graça em buscar a cobrança desse montante. E hoje a orientação do STJ é: se a dívida é legítima e não houve a comunicação, não há direito à reparação. Outra, como é que nós fazemos essa comunicação se afinal nós queremos advertir o nosso consumidor sobre a inscrição negativa dele? Eu penso, se é para ser uma comunicação efetiva, isto deveria ir no mínimo via carta com aviso de recebimento. Por quê? Porque aí o fornecedor resguarda para si o comprovante de que remeteu. E aí nós temos o quê? Um consumidor que teria que provar que isto não chegou a ele, que a assinatura no canhoto do AR não é dele. Mas o Superior Tribunal de Justiça aceita o quê? Que uma simples carta seja enviada.
isto não me traz nenhuma segurança de que efetivamente seja acertado o meu endereço e de que eu vá receber esta comunicação. Mas ele entende que, se eu tiver que exigir dos fornecedores ou dos arquivistas, bancos de dados, uma carta com aviso de recebimento, isto vai se tornar muito caro para o sistema. Então, carta simples é adequada. Outro, débitos prescritos. O prazo máximo de manutenção do nome de alguém no cadastro negativo é 5 anos. É o que consta do artigo 43 do CDC. Só que, se por acaso essa dívida prescrever, o que é prescrever? Prescrição é o tempo que uma dívida... prescrição é um fenômeno que ocorre quando escoado o tempo previsto na lei para a cobrança de um determinado débito. Quer dizer, o direito não socorre para aqueles que dormem. Todo direito para ser invocado, via de regra, tem um tempo para ser cobrado. Se eu não cobrar dentro desse tempo que a lei prevê, meu débito está prescrito. Tem dívidas que, pela lei, prescrevem em menos de 5 anos. E se alguma dívida dessas for incluída no cadastro negativo, ela tem que ser baixada, mesmo que o prazo máximo de inscrição seja 5 anos. E se alguém se perguntar, mas essa minha dívida ela prescreve só daqui a 10 anos, só daqui a 15 anos, não interessa. Dentro do cadastro negativo ela só fica 5 anos e não passa disso. E por que não passa disso? Porque cadastro negativo não é punição eterna. Cadastro negativo é só para retirar o indivíduo durante um certo período, até permitindo que ele possa voltar a se reestabilizar economicamente, para depois ele poder reingressar, porque quem está fora do ciclo econômico na sociedade pós-moderna atual não participa dela. Indivíduo sem crédito, infelizmente, é um indivíduo que tem o quê? Alguns dados, até como dignidade, bastante limitados em termos de aceitação na comunidade. Infelizmente, dentro do sistema capitalista elaborado como é o atual, as pessoas estão valendo mais pelo que têm do que pelo que são. E para valer pelo que tem que ter crédito. Inscrição concomitante. Imagine só, eu tive meu nome incluído no Serasa ou no SPC e essa dívida não é devida. E não sendo devida, eu ingresso com uma ação por danos morais, justamente cobrando do fornecedor esta inclusão que me taxa então de caloteiro para o resto do Brasil. Todos que consultarem meu nome vão saber que eu estou com uma dívida em aberto, só que eu estou contra-atacando essa dívida. Ela não me é devida, eu não gerei ela. O que o STJ pensou novamente? Se existem duas dívidas inscritas e uma delas é ilegítima, essa que eu estou reclamando, mas já existe uma outra lá registrada que é devida. Bom,